Provérbios 31, a partir do verso 26, e o tema dessa mensagem é Mães de coragem em tempos desafiadores. Eu não sei se você está antenado com o que está acontecendo e com a realidade que nós estamos enfrentando, mas eu tenho certeza que a maioria aqui tem noção que nós estamos enfrentando tempos desafiadores. Provérbios 31, verso 26 diz o seguinte: fala com sabedoria e ensina com amor. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você, todas elas supera. Se você está sentado do lado de alguma mulher que tem essas características, diga para ela assim: ó, você supera todas as outras. Diga para ela: você supera todas as outras. Se ninguém falou isso para você, eu estou dizendo, é profético. Você já supera todas as outras. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o conceito de família, diga comigo, família. Fala mais alto, fala família. É constantemente desafiado. E os valores cristãos enfrentam fortes oposições. E é nesse cenário que as mulheres, que as mamães têm se destacado. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Você merece mais um aplauso. Você pode aplaudir essas mamães? É nesse cenário que as mamães se destacam, porque elas se tornam heroínas da fé. Por quê? Porque elas buscam preservar os princípios que Deus estabeleceu, mesmo no meio dessa geração que está se corrompendo. Essas mulheres, as mamães, elas não apenas geram vidas, e é isso que nós precisamos entender, igreja. As mamães que têm Cristo como Senhor e Salvador, elas não apenas geram vidas, mas elas moldam o caráter do seu filho, formando homens e mulheres que um dia vão sustentar seus lares, em meio às tempestades culturais e espirituais que nós vamos ainda enfrentar. Ainda nós temos a liberdade de dizer que professamos a fé em Cristo. Pasmem, mas chegará um momento em que nós não teremos mais essa liberdade, como já acontece em muitos países. Mas essas mulheres, as mamães, elas têm esse vigor, ou precisam ter esse vigor, porque vocês não são simples mulheres, vocês são heroínas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é que as verdadeiras mamães, as mamães que são mamães em Cristo, elas formam gerações para impactar o mundo. Entenda, as mamães que servem ao Senhor não criam seus filhos para o mundo. Não, nós não criamos nossos filhos para o mundo. Mas as mamães que têm Cristo em seu coração, elas formam gerações, elas formam seus filhos para impactar o mundo. Provérbios 22, 6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela for velha, ela não vai se desviar. Isso é uma palavra profética sobre a sua prole. Se você está ensinando os seus filhos no caminho que ele deve andar, e esse caminho se chama, fala mais alto, só os que têm Cristo. Se você está ensinando seu filho no caminho que ele deve andar, que é Jesus, ainda quando ficar velho não vai se desviar. Ou seja, fica tranquila, porque normalmente as mamães, elas vão primeiro que os filhos. Eu perdi minha mamãe tem 7 anos. Hoje me bateu uma nostalgia, uma saudade, uma dor no peito. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o dia que o Senhor me chamar para a glória, eu vou me juntar à minha mãe. A mesma coisa vai acontecer contigo, mamãe. O dia que o Senhor te promover, tenha certeza que você ensinou seu filho no caminho que deve andar. E um dia, você voltará a ter os seus filhos no braço. Dá um aplauso lindo a Jesus, maravilhoso. Irmãos, o papel de uma mãe não é só colocar o filho no mundo. Mas o papel de uma mamãe é a formação do caráter desse filho. E vai muito além do cuidado físico que uma mãe tem que ter com o seu filho, com a sua filha. Eu vejo a Mitty, recém-mamãe, ela está se achando agora. Ela fica esperando as pessoas dar parabéns para ela, porque ela é mamãe.
Às vezes eu me sinto mais mãe do que ela. Mas mãe não pode ter só a preocupação do cuidado físico. Mamães, você pode dizer amém? Só se você é mãe que ama seus filhos, diga aleluia. Presta atenção, mamãe, eu tenho uma palavra para você. A sua preocupação não pode ser só o cuidado físico, mas você precisa ter uma responsabilidade espiritual para moldar o coração dos seus filhos, para moldar a mente dos seus filhos, para que eles se tornem homens e mulheres de Deus. Ou seja, mamães, a responsabilidade nesse momento está sobre você. Está sobre você. Mas existe uma palavra, que se você ensinar seu filho no caminho que deve andar, ele jamais vai se desviar. Queridas, não é sobre ensinar somente boas maneiras. Aliás, aqui na igreja tem uns ex-terroristas, né? Que agora as crianças aqui, elas estão tomando jeito. Glória a Deus. Crianças educadas passam por nós e dão até graça e paz. Tudo isso por quê? Porque tem ensinamento aqui no departamento infantil, mas tem ensinamento na tua casa. Então, mamãe, você está de parabéns. Seu filho não é mais um terrorista, ele é um filho de Deus. Você pode dar mais um aplauso lindo ao Senhor? Então não é somente sobre ensinar bons modos, isso faz parte, é importante, claro que sim, mas não é só sobre isso. Lembra de Eunice? Pergunta para o irmão que está do seu lado, quem é Eunice? Quem é Eunice? Quem é Eunice? A tia da vizinha do seu amigo? Não, Eunice. Eunice, ela é mencionada lá em 2 Timóteo capítulo 1. Eunice era mãe de Timóteo. E essa mulher é um exemplo poderoso de uma mãe que entendeu o seu papel na formação do caráter do seu filho. E olha que interessante, mesmo vivendo num contexto completamente inóspito, mesmo Eunice vivendo em um contexto cultural hostil, onde seu marido provavelmente não professava a mesma fé que a dela. O marido de Eunice era grego, então provavelmente o marido de Eunice, que era mãe de Timóteo, não professava a fé no Senhor. Mas ainda assim, Eunice ensinou, moldou o caráter, a mente, os princípios de Deus no seu filho. Eunice não apenas ensinou Timóteo a conhecer as escrituras que eu e você temos acesso, mas Eunice preparou Timóteo para se tornar um grande homem, que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades, permaneceu fiel até o fim. Irmãos, é sobre isso, mamãe. Deus te trouxe hoje aqui para te honrar. Deus te trouxe hoje aqui para te homenagear. Mas Deus te trouxe hoje aqui também para que você entenda a responsabilidade que você tem diante do seu filho, diante das gerações e diante desse mundo. Em tempos tão terríveis, irmãos, onde os valores de família, onde os valores cristãos, onde os princípios de Deus estão se perdendo, estão mudando, mães como Eunice são muito mais necessárias do que outrora, ou seja, do que nunca. Elas não apenas preparam o seu filho para sobreviverem no mundo, mas preparam seus filhos para trazerem grande impacto a esse mundo. Hoje, mães que se dedicam a ensinar seus filhos na verdade, são aquelas que moldam os homens e mulheres que vão liderar amanhã. Mães que formam geração, mães que formam gerações, não apenas influenciam as suas famílias, mas mudam o curso da história, irmãos.
É sobre isso. Quando você ensina seu filho no caminho que ele deve andar, quando você imprime os princípios de Deus na vida do seu filho, ele não vai influenciar somente o ambiente, mas ele vai influenciar uma geração. É sobre isso que nós estamos falando. Por isso, o teu papel como mãe é muitíssimo importante, para que nós possamos ver o cumprimento da promessa de Deus se estabelecendo nessa terra. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então, continuem. E se você ainda não era uma mãe que pensava em moldar e dar princípios, está na hora de começar. Segunda coisa, as mães que refletem o coração de Deus são as mães que servem ao Senhor. Não importa a dificuldade, não importa a adversidade. Isaías 66:13 diz o seguinte: como alguém que a sua mãe consola, assim eu o consolarei. Sabe em que contexto está acontecendo isso? Nesse verso aqui de Isaías 66, Deus está usando o exemplo de uma mãe que consola, que ama, que cuida, que protege seu filho. Deus está se colocando na condição, assim como uma mãe cuida, consola seu filho, eu também vou cuidar de você. É esse o papel de uma mãe. Não importa a dificuldade, não importa a adversidade. O coração de uma mãe como você, mamãe, é uma janela para o caráter de Deus. Ou seja, é um coração compassivo, é um coração misericordioso e, acima de todas as coisas, é um coração incansável. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja de Cristo nesse tempo, nessa geração, precisa de você, mamãe. Nós precisamos de você para perpetuar os ensinamentos, como diz o Salmo 78. Nós precisamos que você seja firme quando tem que ser firme, que você ame quando você tem que amar, que você dê umas varadas quando precisa dar. Sabia que você não pode bater em filho hoje, sabia, né? Tem filho que fala assim: eu vou chamar a polícia, que me prendam. Mas a palavra de Deus diz que às vezes nós precisamos corrigir os nossos filhos, sim, com umas varadas. Não é sobre espancar, não é sobre deixar marca, mas às vezes é necessário corrigir. Porque mãe e pai que não corrige filho, cria monstrinho. Mas essa pedagogia moderna, né? Você tem que conversar. Vai conversando. E vai chegar uma hora que ele vai te levar no bico. O que é mais importante? Pare e pensa. A metodologia moderna ou a palavra de Deus? Isso aqui saiu de moda? Isso aqui saiu de moda? Quem já deu umas varadas no filho? Que levanta a mão. Amém, glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor por esses pais e mães. É isso, é sobre isso. Pergunta para o pai e para a mãe do teu lado aí, fala assim: ó, tem idade? Tem idade para dar umas varadas? Não tem, viu, Sati? Não tem idade. É filho, o couro come. Irmãos, é claro, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Não é sobre espancar, mas às vezes o filho precisa entender a linguagem da cinta, do chinelo. E o prazo de validade passa rápido, né, irmãos? É incrível, é incrível. Eu lembro minha mãe, ela falava assim: você sabe por que você vai apanhar? E eu, não fiz nada. Ah, então você vai apanhar pelo que você fez e pelo que você não sabe. Eu apanhava 2 vezes. 2 horas depois, minha mãe: você sabe por que você vai apanhar? Claro que eu sei. Eu apanhava uma vez só. Pastora Samara tinha estratégia. Quando ela ia apanhar, ela vestia 3, 4 calças. Não era? Mas o importante é seu filho saber que tem limites. E às vezes os limites impostos
Só comunicando não funciona. Então olha aí com carinho para o seu cônjuge, fala assim para ele: às vezes é necessário. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão adverso, tão conturbado, tão complicado. E eu canso de falar isso com você, e eu acho que você não se esqueceu. O que é certo virou errado, e o que está errado está certo. Esse mundo aqui está de ponta cabeça, irmãos. Esse mundo está de ponta cabeça. Onde já se viu, o pai vai corrigir a criança de 7, 8, 10 anos, Alain, 10 anos. Aí a criança vira para o pai e fala assim: se encostar em mim eu chamo a polícia. Ah, meu irmão, me leva preso. Então me leva preso. Que absurdo um negócio desse. É um absurdo. Esse mundo está virando de ponta cabeça. Hoje filho manda em pai e mãe. Tem filho hoje que dorme no meio do pai e da mãe. Nós tem muito pai olhando um para o outro agora. São fases. São fases, irmão, são fases. Vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar. Quando ele tiver 18 anos, passa. Lugar do seu filho é no bercinho. Ah, pastor, você não sabe como chora. Sei, eu sei. Mas ele aprende também. Ela aprende. A sua cama é lugar para você e para tua esposa, para você e teu marido. Pode até não fazer nada, mas é o lugar de vocês. Ele não pode. Olha isso. Tem marido desesperado. Tem marido subido pelas paredes. Ah, papo reto. Vamos falar? Meu irmão, se você acostumar teu filho no meio de vocês, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Depois não reclame de adultério, viu? Ai, pastor. Ué. Quantos homens nós temos aqui? Digam amém. Quantos homens aqui têm vontade? Homem casado, diga aleluia. Entendeu a vontade? Entendeu? Eu nem sei porque eu entrei nisso. Vamos voltar para a palavra. É porque eu sou avô e já estou sofrendo as consequências. Quando eu vejo, está lá, a pequena Sara no meio, eu e Samara. Eu falei: meu Deus, nós nem vamos fazer nada, mas não fica não. Sarinha é um presente de Deus, né? Mas deve ficar na sua casa, né? Olha lá, cara de desespero. É isso mesmo, pode deixar. Deixa mesmo a criança no meio, isso mesmo. Para quê? Brincadeira. Irmãos, nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Eu tento descontrair um pouco, mas é verdade. Esse mundo aqui está de ponta cabeça. E você, mamãe, é crucial para colocar a ordem, eixo, direção dentro da sua casa, para o seu filho. Eu, como a maioria dos homens aqui, nós somos os sacerdotes, nós somos os provedores. Nós somos a parte forte da relação. Cadê os legendários aqui? Tem legendário aqui que pode dizer amém? Ai. Ah, a legendário não diz amém. Legendário late. Au. Tem legendário aqui? Au. Ei, nós somos a parte forte da relação. Nós somos aqueles que provêm, né? Mas você, mamãe, você é mais inteligente do que nós. Então, coloca a ordem na casa, dá direção. É importante, mesmo num tempo difícil como nós estamos vivendo. Eu acho interessante a capacidade que a mamãe, que a mulher tem, de organizar, administrar várias situações. Eu estava lendo a Bíblia hoje, e me veio a história da mulher sunamita, lá de 2 Reis, capítulo 4, lembra dela? Uma mulher que morava bem com o seu marido, tinha uma condição financeira favorável, e por vezes o profeta, o homem de Deus, passava por lá e eles hospedavam, até que eles resolvem construir um puxadinho, uma edícula, para o homem de Deus, para o profeta, para Eliseu. E a Bíblia diz que todas as vezes que Eliseu passava pela casa da mulher sunamita, eles o recebiam.
E um dia, Eliseu chega para a mulher e fala: vocês nos recebem tão bem, vocês são tão amáveis, o que eu posso fazer por vocês? A mulher respondeu: está tudo bem com a gente. Ou seja, não precisamos de nada, está tudo bem. O profeta, inconformado com a resposta, chegou para o seu discípulo Geazi e falou assim: Geazi, o que eles precisam? Eu não quero recompensá-los. Geazi virou para o profeta e disse: eles não têm filhos. E acontece que Deus faz um milagre através do profeta, a mulher engravida, tem um filho. Só que, vou seguir rapidamente para onde eu quero chegar. O filho morre. O filho morre. Quem ama seu filho aqui, diga amém. Pois bem, sabe o que aconteceu com essa mulher? Olha a capacidade de administração, organização, de controle emocional dessa mulher, que parece que só mulher tem. Diga amém, mulher. O filho morreu. Ela não tinha pedido um filho, Deus mandou. O filho morreu. E quando a Bíblia diz, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 26, que ela montou em seu jumento, foi até o profeta Eliseu, declarando corajosamente, sabe o quê? Se fosse um homem, ia estar praguejando. Me deu um filho, agora morreu, olha aí. Para que ter me dado um filho então? Só dei o trabalho até agora, agora morreu, o que eu vou fazer? Mas a mulher, a mãe, o texto diz que a declaração dela era: está tudo bem, tudo vai bem, tudo vai bem. É esse nível de controle emocional e espiritual que as mamães em Cristo precisam ter. O teto da sua casa pode estar desabando, o chão da sua casa pode ter sumido, mas você sabe em quem você tem crido, e Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa, porque Ele continua sendo Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Só quem crê, diga amém. Dê um aplauso lindo a Jesus. A mamãe aqui, a mulher sunamita, não apenas acreditou no milagre, mas ela se recusou a aceitar a derrota. Mamães, na maioria das vezes, sabe o que nós precisamos, os maridos, os sacerdotes? É só de um apoio, é só uma palavra de apoio, e a gente continua. É só o que a gente precisa. Por isso você precisa entender como essa mulher sunamita, ela agiu. Uma fé inabalável, uma determinação, e crendo que Deus faria milagres. Mães que não desistem em meio à adversidade, são aquelas que vão experimentar milagres. Eu quero dizer uma coisa para você, mamãe: se você não desistir, você não é simplesmente uma inspiração, mas se você for resiliente, se você não desistir, você vai ver milagres na sua vida, você vai ver milagres na sua casa, você vai ver milagres. Tem alguém que crê comigo e pode dizer amém? E dá um aplauso lindo a Jesus. E a última coisa: se não tiver filho, não tem mãe. Quem é filho de alguém aqui, levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão. Você deve ser filho de chocadeira. Até você que não levantou a mão é filho de alguém. Você pode até não conhecer, você pode não conviver, mas você é filho de alguém. E quando nós nos tornamos filhos, nós fizemos alguém mãe, nós fizemos alguém papai. Êxodo 20, 12, para a gente encerrar, já que todos aqui são filhos. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Quem, pastor? Você ora. Honra teu pai e tua mãe. Se você está aqui, se você nasceu, você é filho. Se você é filho, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Honra teu pai e tua mãe.
Para quê, pastor? Para que você tenha vida longa nessa terra e para que tudo te vá bem. Tem muitos filhos que morrem, são ceifados, muitos porque não honraram seus pais. Ceifados, morrem precocemente, por desonra, porque esse texto aqui é o primeiro mandamento com promessa: honre teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem nessa terra, e para que os seus dias sejam prolongados. É o primeiro mandamento com promessa. Então olha para alguém que é filho aqui e fala assim, começa a honrar teu pai e tua mãe. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu. O meu também. Em memória. Honre seu pai e sua mãe em memória. A gente não honra só quando está vivo. A gente honra em memória. O que é que falam de você? Você é rotulado pelo quê? Te conhecem como? Honre teu pai e tua mãe. Honre teu pai e tua mãe. Agora, filhos, tem alguém que é filho aqui que pode dizer aleluia? Então, para você, honrar não é apenas obedecer. Honrar é reconhecer o valor, é reconhecer o sacrifício, é reconhecer o amor que uma mãe e também que um pai oferece ao longo de toda a vida, irmãos. Isso é honrar, é reconhecer, é reconhecer. Aí eu pergunto para você, hoje vocês perceberam, nós estamos com a igreja até um pouco desfalcada. Eu fico feliz, de verdade. Por quê? Tem muita gente que foi visitar sua mãe. Isso é honra. Se não tivesse ninguém aqui, todo mundo tivesse visitado a mamãe, está tudo bem, porque está cumprindo o que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Aí eu pergunto para você, você pelo menos ligou para sua mãe? Mandou um WhatsApp para sua mãe? Colocou uma mensagenzinha no Instagram para sua mãe? Honrar não é só obedecer, mas é reconhecer o valor, é reconhecer o tempo, é reconhecer o sacrifício, é reconhecer o amor que foi designado, foi destinado para você. Honrar uma mãe, filhos, honrar uma mãe é entender que o respeito e a dignidade começam dentro de casa. Nós não podemos ser considerados ótimos filhos fora de casa, mas nós temos que ser reconhecidos bons filhos dentro de casa. Isso é honrar pai e mãe. E eu quero dizer uma coisa, filhos que aprendem a honrar suas mães, todos os filhos que aprendem a honrar suas mães, se tornam homens e mulheres que sabem respeitar a autoridade, que passam a amar com sinceridade e que passam a valorizar aquilo que é eterno. Quem é solteiro aqui, não precisa ficar em pé, mas levanta a mão. Presta atenção, quer escolher um marido, uma esposa? Olha como trata a mãe. Olha como trata os pais. Ali você vê como ela vai se tornar. Atualmente, irmãos, uma cultura que muitas vezes, nós vivemos uma cultura em que muitas vezes os mais velhos são desvalorizados, os pais são negligenciados, e é urgente que eu e você, como filhos, recuperemos o princípio da honra. O princípio da honra. Eu sou da época que filho pedia bênção para o pai e para a mãe, não importava a religião. Quem já pediu bênção aqui? Aprenda, não é benção. Benção, pai, que benção? É benção. Benção, pai, benção, mãe. Você pede o que hoje para o seu pai? Dinheiro. Pix, pai. Pix, mãe. Como filhos, nós temos que recuperar a dignidade. Nós temos que recuperar o princípio da honra. Hoje você precisa sair daqui honrando o seu pai e sua mãe. Quem tem pai e mãe ainda vivo? Um dos dois. Quem tem? Pelo amor de Deus, ao sair daqui, manda um WhatsApp, dá uma ligadinha, passa na casa dele se for possível. Honre com a presença.
Eu não tenho mais minha mãe e meu pai, há 3 meses atrás, foi promovido. Hoje eu passei uma tarde difícil. Porém, contudo, entretanto, eu posso dizer para você, igreja, que tudo que eu podia fazer como filho, para honrar meus pais, eu fiz. Tanto que as últimas palavras da minha mãe, ela disse: eu tenho muito orgulho de você ser o meu filho. Que você também promova isso no coração do seu papai e da sua mamãe, filhos. Que você também volte a honrar, ou comece a honrar, para que seus dias possam ir bem, e para que seus dias sejam prolongados. Você pode ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, mas antes nós vamos adorar o Senhor. Fecha teus olhos, coloca a mão no seu coração. Se você é mamãe, pense nos seus filhos, pense na sua prole. Se você é filho, pense nos seus pais. Esse é o momento de você consertar o que precisa ser consertado.